E aí, família, beleza? Olha só. Bom, primeira coisa, espero que tenha dado certo, né? Tentar trazer um outro esqueminha aí, né? Quem sabe? Quem sabe deu certo. Tomara. Segunda coisa, mas não menos importante, cafezinho aí tá fácil, né? Porque ajuda, né? Vamos combinar. E terceira coisa é, vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo de literatura, obviamente, certo? Só que uma coisa importante para a gente já ter logo de início, né, na cabeça é que o Brasil vai estar entrando aí como assunto, certo? Só que ainda não é Brasil. Mas calma, tranquilo aí que a gente vai ver já já por quê. O que eu quero dizer com isso. E também a gente não está falando de um movimento literário, beleza? Nós estamos falando sobre quinhentismo agora, e quinhentismo não é entendido enquanto movimento literário, e muito menos brasileiro, né? Não é entendido enquanto movimento literário, porque se vocês voltarem lá na aula que nós discutimos sobre movimentos literários, né, quer dizer, uma introdução, né, ao que é movimento literário, o que essa expressão significa, a gente viu que a ideia de movimento literário traz também toda uma ideia de arte, beleza? Toda uma concepção sobre o que é arte, como se pode fazer arte, como que a arte pode se relacionar com o mundo, certo? E, enfim, então, é isso que eu queria alertar, né? Nesse momento agora, quando a gente fala sobre quinhentismo, a gente não está falando sobre nenhuma ideia específica aí, nenhuma proposição sobre o que é arte, beleza? E não pode ser brasileiro, né? Mesmo esse movimento aí, mesmo que não artístico, ele não pode ser entendido enquanto brasileiro, porque não tem Brasil ainda, certo? Porque nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de um momento, né, que é um momento de colonização, beleza? Estamos falando de um momento que está ali, ó, historicamente, né? Tá situado, o que está acontecendo ali, tipo, na Europa, certo? Na Europa está acontecendo um negócio que chama Renascimento, certo? Que a gente já discutiu um pouco, a gente já falou sobre. A gente discutiu quando a gente entrou ali falando sobre classicismo, certo? Lembrando que classicismo é a expressão artística ali do Renascimento, certo? Que é uma mudança assim na maneira de conceber o mundo que é global, que é geral, né? Atinge todas as esferas, assim, todas as esferas da arte, a filosofia, a política, certo? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Esse é o pano de fundo que está rolando, né? Que está desenrolando enquanto a gente estiver pensando em quinhentismo. Outra coisinha bastante importante também que acontece nesse século aí, né, de 1500 a 1601, uma coisa bastante importante também é o que é chamado de reforma protestante, beleza? Que nada mais é do que uma dissidência, do que uma contrariedade, né, que alguns membros, que alguns antes, né, membros, anteriormente membros da Igreja Católica Apostólica Romana, né, acabam manifestando, né, uma contrariedade, uma dissidência, uma discordância da Igreja Católica, de muitas práticas da Igreja Católica, beleza? E a partir dessa discordância vai surgir outras formas de cristianismo, beleza? Então estamos falando principalmente ali de Lutero, de Calvin também, né, calvinismo, beleza? Mas um momento bastante importante aí dessa reforma protestante, né, um momento aí inicial muito importante, é justamente lá das 95 teses do Lutero, certo? Do Martinho Lutero, né? Que é justamente o que? É descendo além, assim, várias práticas da Igreja Católica que não se sustentam, né? Que mesmo nas escrituras não se sustentam, beleza? Como a própria ideia de que, pô, se você pecou, não, pecou, beleza, mas cola nós aí, paga um, beleza? Paga um tantinho aí para nós, né? Pensando assim, Igreja Católica falando, né? Paga um tantinho para nós que é a voz de Deus aqui na Terra, beleza? Paga aí uma coisinha para nós aí, dá alguma coisinha aí que depois garanto que você vai ter um lugarzinho no céu, né? Entendeu? Isso aí não se sustenta, né, meu? Então, o que acontece, né? O Lutero, então, essa aí acaba sendo uma das, né,
uma das críticas, né, dessas 95 teses aí que o Lutero faz contra a Igreja Católica. E, quando ele faz essas teses, né, e ele acaba mostrando, né, para as pessoas em geral, assim, é certo que a Igreja Católica acaba perdendo, né, acaba perdendo fiéis, né? Alguns fiéis da Igreja Católica acabam debandando e indo para outras formas de cristianismo, beleza? Que começam a ser inaugurados ali. Então, ali a partir do Lutero, e também o calvinismo também acaba sendo um ponto muito importante, beleza? Uma expressão muito importante dessa reforma protestante, né? Só que a questão é a seguinte: a Igreja Católica já estava em alguma medida ali meio enfraquecida por conta das fitas do Renascimento, certo? Por quê? Porque a Igreja Católica é teocêntrica, é Deus no centro de tudo, né? No centro do mundo, assim, Deus basta para explicar tudo, seja da natureza, seja da sociedade, beleza? A Igreja Católica tem essa postura, como a gente viu ali na literatura de Idade Média, certo? Enquanto que o Renascimento tem uma postura que é antropocêntrica, beleza? Que é recuperar os valores, né, os principais valores ali da antiguidade clássica, depois do momento que tem ali o surgimento da filosofia, né? Então, o que é antropocentrismo? Só retomando, né? É o ser humano se colocando no centro para explicar questões da natureza, questões da sociedade. Lembrando que isso não significa não acreditar em Deus, né? Isso não necessariamente significa isso. Não significa nem que não vai ter religião, beleza? Mas sim que vai estar... A gente até discutiu um pouco ali, né, sobre um trecho do Maquiavel, ali no Príncipe, que ele fala justamente isso. Pô, não, posso até concordar, não, beleza, né? Que assim, parte das coisas é decidida por Deus, certamente. Parte das coisas é decidida pelo acaso também. Não, beleza. Mas digamos que é sobre 50% das coisas. Porque os outros 50% é o ser humano. Mas por que é o ser humano? Porque tem livre-arbítrio, certo? Então você vê, ó, a justificativa que ele está usando é justamente essa, né? Que até para não contrariar a ideia do livre-arbítrio, nada mais justo que se considere que parte das coisas seja assim decidido por Deus e também pelo acaso, mas que outra parte das coisas seja decidido pelo ser humano, beleza? E a partir daí também desenvolve, não bem a partir daí, né, mas com essa ideia também pode desenvolver toda uma filosofia política, beleza? Até porque é até um cuidado necessário, né, de justificar o pensamento ali dentro de alguma lógica cristã da Igreja Católica Apostólica Romana também. É até um cuidado necessário, porque senão já viu, né, parceiro? Senão embaça, né? E aí, vários riscos de vida aí. Mas é isso. Então, não estamos nem falando que o pessoal não acredita em Deus nem nada quando está nessa postura antropocêntrica, beleza? De ser humano no centro, né? Mas é fundamental a gente ter isso em mente. Agora que a gente estiver discutindo o que está rolando, né, ali naquele momento do quinhentismo e tal, é fundamental a gente ter em mente essa postura antropocêntrica do Renascimento, beleza? Como é fundamental também a gente ter em mente que a Igreja Católica, já tendo perdido uma medida de poder aí com o Renascimento, de influência, né, com o Renascimento, e perdendo uma medida de influência também com a Reforma Protestante, ela vai tentar dar uma reação a isso, certo? Vai tentar recuperar alguns fiéis que debandaram. E é a partir daí que vem justamente todo aquele movimento de contra-reforma, beleza? Contra-reforma que a Igreja Católica vai estar empreendendo, que a gente vai ver que dá origem, né? que tem ali um germe do que depois vai vir a ser o Barroco, certo? Enquanto uma forma de trazer fiéis através da arte e tal. E a gente vai ver que o Barroco não é simplesmente isso, beleza, gente? O Barroco não é só algo que nasce como uma arte ali da Igreja Católica, não é só isso, beleza? Mas tranquilo, calma que logo mais a gente vê sobre.
Mas então são duas concepções de mundo aí que vão estar tipo muito fortes, vão estar se desenvolvendo muito fortemente, beleza? Que é essa concepção mais vinculada ao Renascimento, essa concepção que é no Renascimento antropocêntrica, beleza? E essa outra concepção que é teocêntrica, que é a da Igreja Católica, certo? E por que eu disse que é importante a gente ter essas ideias em mente quando a gente fala sobre quentismo? Porque são duas forças que, apesar de parecerem aí opostas em muitos, enfim, princípios, né? Tá, mas vão estar trabalhando juntas aí no processo de colonização, beleza? E, gente, quando eu falo processo de colonização, eu já, assim, a minha intenção também é que venha à mente, saca? Um processo que é um processo extremamente violento, né? Quando a gente lembra o que é o Renascimento, são muitas coisas que a gente pode estar falando sobre o Renascimento, certo? É um momento também complexo. Mas uma das coisas muito importantes da gente ter em mente é aquela tendência à universalização, certo? Que eu dei uma certa ênfase ali quando a gente falou sobre o classicismo, sobre o Renascimento. O que é essa tendência à universalização mesmo? Basicamente, você ter o homem branco europeu, certo? Do Ocidente, tendo todo um desenvolvimento filosófico que vem lá da Antiguidade Clássica, então fortíssimas influências ali, principalmente de nomes como Aristóteles e Platão, beleza? E outros, mas principalmente esses dois, né? E a partir deles desenvolver toda uma ideia de que o que é racional, o que é razão, razão com R maiúsculo, que não é tipo você ter razão numa DR, por exemplo, né? Numa discussão, não é disso que se trata, mas é a razão racional, a capacidade, né? Do intelecto, certo? Isso aí é colocado como o que há de mais importante em ser humano. Por quê? Seguindo uma tradição platônica ali, os sentidos, o corpo é falho. Você pode até dizer que se você for seguir só os seus sentidos, você pode até dizer, né, que uma moeda é do tamanho do Sol, pô. Porque dependendo da distância, parece, certo? Então essa concepção que está sendo seguida aí, né? Só que essa concepção, ela é, assim, a gente vê mais pra frente que ela é extremamente arbitrária, saca? É uma concepção que em si, assim, ela não se sustenta de fato, né? Enquanto se sustentar como a única concepção, como uma concepção universal, né? A ideia de que uma arte feita pela razão, por exemplo, é uma arte melhor, é uma arte que expressa melhor a perfeição, né? É matemática, que pode estar na natureza, ou a perfeição, né? Enfim, que estaria no mundo das ideias do Platão, saca? Então, essa tendência à universalização é uma tendência que ela se expressa numa busca de dominação cultural por parte do Ocidente, beleza? Por parte da Europa Ocidental, uma busca de uma dominação cultural. E isso não acontece separado de interesses econômicos, beleza? Interesses de enriquecimento, né? A colonização, ela se desenrola nesse sentido, né? Quem é o colonizador? O colonizador é o europeu que invade, né? Usa-se muitas vezes o termo descobrimento do Brasil. Porra, que descobrimento, né? Primeiro que nem tinha Brasil. Segundo que como que você descobre uma terra que já tem milhões e milhões de indivíduos e milhares de culturas ali, certo? De povos. Beleza? Como é o caso, né, como é o caso da terra, né, da terra que depois veio a ser chamada de Brasil, da terra antes do europeu chegar, certo? Essa terra, né, antes de o europeu chegar, era denominada pelos diversos povos que viviam aqui, certo? Como Pindorama. E é por isso que eu acho que é importante também a gente estar se referindo, né, a esses povos enquanto
povos pindorâmicos, que também é uma espécie de generalização, certo? Só que é uma generalização porque são muitos povos diversos, né? Com culturas diferentes, certo? Mas é uma generalização que busca uma narrativa que é oposta à narrativa do colonizador, certo? Então, o colonizador é o sujeito que chegou na Terra, né? O europeu que chega na Terra, fala que descobriu uma Terra, certo? E a partir desse momento passa a buscar buscar, né, todas as ferramentas possíveis ali, né, todas as ferramentas viáveis de dominação, beleza? Então é uma coisa que a gente vai ver se expressar, né, enquanto dominação cultural, né? Então o processo de colonização é um processo de imposição também de uma cultura sobre a outra. Então a gente vai ver que o português, quando ele chega a essa terra, ele também, para conseguir desenvolver todos os interesses econômicos, certo? Interesses, enfim, de expropriação, interesse de enriquecimento da metrópole, enriquecimento de Portugal, certo? Para conseguir desenvolver isso, também vai ter que trabalhar no sentido ideológico, vai ter que trabalhar também no sentido de impor que o seu modo de vida é melhor, que na verdade o seu modo de vida, né, é um modo de vida humano. É isso que a gente vê que o homem branco europeu acaba fazendo, né, se colocando enquanto ser humano e colocando todos aqueles povos não brancos, certo, enquanto inferiores, beleza? Enquanto menos humanos, né? É justamente isso que a gente vai ver se desenrolar. Então, a partir disso, né, se justifica uma dominação, a busca por uma dominação. A partir disso se justifica a busca, né, pela expropriação, pela invasão de uma terra, certo? Então, acho que até um termo muito mais adequado acaba sendo justamente invasão do que descobrimento do Brasil. Então é isso, né? Quando a gente está falando então sobre quinhentismo, nós estamos falando de um processo de colonização. E o quinhentismo a gente estuda em literatura porque tem algumas expressões, vê bem, não é movimento literário, não tem uma proposta de arte, beleza? Mas tem algumas expressões que a gente entende, né, que é uma visão ali um tanto até artística, né, uma busca, enfim. Quando a gente fala em quinhentismo, por exemplo, uma coisa bastante importante é aquela carta do Pero Vaz Caminha, certo? A carta é o quê? A carta seria, algumas pessoas colocam como uma espécie de atestado de nascimento e tal, isso aí, enfim, né? A carta, na verdade, é um primeiro documento, né, que tenta dar notícias à coroa de Portugal, né, dar notícias ao rei de Portugal, das impressões sobre uma terra, né, uma terra que é nova ali para Portugal, que é nova para os europeus, certo? Então a carta justamente ela vai ter essa característica, como todos os outros documentos que vão tentar dar notícias a coroa portuguesa, certo? Vamos tentar dar notícias à metrópole, como todos os outros documentos, né? A carta, que seguem esse propósito, a carta então vai ter essa característica informativa, beleza? Por isso a gente fala, na hora que está estudando quinhentismo, aí para o vestibular, a gente fala literatura de informação. E não é de todo esquisito falar literatura, aí no caso, né? Uma literatura de informação, porque na busca de tentar dar as impressões, né, dessa carta, as impressões que o Pero Vaz, por exemplo, teve dessa terra, né, desse achamento dessa terra, para tentar dar essas impressões não basta simplesmente tentar descrever com o máximo de objetividade, saca?
mas ele acaba também tentando dar tentando usar de alguns recursos, né? Alguns recursos ali estilísticos, mesmo alguns recursos, enfim, de linguagem para tentar dar a ideia da sensação também, sabe? Do que seria essa terra nova, beleza?